Associação de capacitores. Eu até falei na última aula nossa que capacitor, resistor e gerador, eles podem ser associados. A associação ela pode ser de três tipos: série, paralela e mista. Como é que a gente deve realizar os cálculos? Quando tiver dois ou mais capacitores, dois ou mais resistores, eu vou frisar esses dois. Eu vou deixar o gerador para frente. O gerador é meio diferente. Quando tiver dois ou mais capacitores associados, eu vou ter que calcular o capacitor equivalente. Como assim? Digamos que tenha dois capacitores. Digamos, aqui é o ponto A, primeiro capacitor, aí segundo capacitor, ponto B. Nós temos aqui dois capacitores. Essa daqui é um exemplo de associação em série. Daí, quando for associação em série, nós teremos que calcular o capacitor equivalente. Como assim? Eu vou ter que calcular como se esses dois capacitores fossem um capacitor só, certo? Que é como se fosse um que valesse por dois, certo? Aí ele é chamado de capacitor equivalente. Aí, digamos, vamos pegar aqui, e se fosse resistores no lugar de capacitor? Aí eu ia ter que calcular o resistor equivalente. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto A, primeiro resistor, digamos, dois resistores. Nesse caso, eu vou ter que calcular a resistência equivalente, o resistor equivalente, certo? O que é uma associação em série? Associação em série é uma associação que uma é seguida da outra, certo? Ela não tem nó. É uma associação tipo enfileirada. Claro, não é obrigatório ser uma fila indiana, mas poderia ser, por exemplo, digamos que o ponto A veio para cá, aí pegou, fez desse jeito. Digamos aqui, dessa maneira. Aqui está o ponto B. Essa daqui também é uma associação em série, porque, olha, não tem a presença dos nós. O fio aqui, ele não está três entrelaçamentos, ou seja, três, juntou três fios e formou um único ponto. Não, aqui ele simplesmente dobrou a esquina, como se diz. Então, continua uma associação em série, certo? Querendo ou não, se a gente for esticar, ele ficará um seguido do outro, certo? Então, a gente tem que aprender a calcular essa parte equivalente, e é onde a gente vai ter que fazer as continhas, certo? Bom, eu vou mostrar aqui primeiro o capacitor em série. Como é que eu vou calcular o capacitor em série? Olha, em série eu vou usar esta maneira de calcular em série. Como? Eu vou calcular o inverso dele. Exemplo, digamos que esse capacitor aqui, o 1, ele vale 4F. O outro capacitor aqui, ele vale, digamos, 8F. E eu quero que calcule aqui, então vou botar um terceiro. Digamos que um terceiro ele vale 10. E eu quero que vocês calculem o capacitor equivalente. Como assim? Seria um capacitor só que ele vale por todos os três que estão em cima. Certo? Ou seja, aqui seria o capacitor
equivalente. Como é que eu vou calcular? Eu vou usar esta fórmula aqui. Aqui vai ficar 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 10. Pronto. Aqui se trata de uma soma de fração. Como é que a gente soma a fração? A gente não tem que tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar com o de cima. Qual é o MMC de 4, 8 e 10? 4, 8 e 10. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 5. Pronto. Aqui. 1, 1 e 5. Agora 5. 1, 1 e 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5, 40. Pronto. Ó, o MMC aqui é 40. Eu só vou tirar o MMC apenas do depois do igual. Ou seja, aqui vai ficar 1 sobre capacitor equivalente é igual a... O MMC é 40. 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes 1 é 10. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 10 é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, aqui vai ficar quanto? 1 sobre capacitor equivalente é igual. 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 sobre 40. E agora, como é que eu vou calcular o capacitor equivalente? Simplesmente eu vou multiplicar agora meios pelos extremos. Nesse caso, vai ficar 19, capacitor equivalente, igual a 40. Capacitor equivalente é igual a 40 dividido por 19. Pronto. Como não dá para dividir, eu posso deixar assim. Mas se fosse dividir, daria aproximadamente 2, alguma coisa. Então, aqui nesse caso, o capacitor equivalente é 40 sobre 19. Esse foi capacitor, certo? Agora eu vou mostrar para vocês resistor. Resistor, ponto A, ponto B. Aqui é 4, 8 e 10. Pronto. No capacitor em série, se for em série, como é que a gente calcula? Fácil. Eu vou pegar 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre capacitor 1 mais 1 sobre capacitor 2, 1 sobre capacitor 3, até 1 sobre o último capacitor, capacitor N, por exemplo. Pronto, em série a gente calcula assim. Isso é capacitor. Resistor. No resistor é fácil. Porque no resistor em série, eu vou calcular a resistência equivalente. É muito fácil quando é em série. Em série é resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais até Rn, por exemplo, o último resistor. Pronto. Então, eu tenho que diferenciar como é que calcula o capacitor em série do resistor em série. No capacitor em série, eu tenho que usar esta lógica daqui. Eu tenho que pegar 1 e dividir pelo primeiro capacitor, mais 1 dividir pelo segundo capacitor, mais 1 dividido pelo terceiro capacitor. Pronto.
é uma soma de fração. Aí eu vou ter que calcular o MMC, divide pelo de baixo, multiplica com o de cima e encontra a resposta. Pronto. Isso é capacitor em série. Resistor em série é fácil. É só pegar o primeiro resistor mais segundo resistor mais terceiro resistor. Pronto. Bora calcular aqui quem seria o resistor equivalente aqui. No caso, A, um único resistor, que a gente chama de resistor equivalente, certo? B. Pronto. Como é que eu vou calcular? A gente olha se está em série. Se tiver em série, perfeito. Aí a gente simplesmente vai e calcula. Ou seja, está em série. Então, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Resistência equivalente é igual. Quem é R1? 4. R2, 8. R3, 10. Resistência equivalente é igual 4 mais 8, 12. 12 mais 10, 22. Pronto. Está aqui a resposta da resistência equivalente em série. A resposta é 22. E como seria o paralelo? Vamos lá no paralelo. O paralelo é que tem a presença dos nós. Como é que eu vou calcular o capacitor equivalente no paralelo? Olha, eu vou pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Digamos agora que o nosso capacitor, ele agora está neste formato. Eu quero agora que calcule o capacitor equivalente. Como assim? Eu quero que calcule de A até chegar a B o capacitor que ele vale pelos 3. Capacitor equivalente. Usar esta fórmula daqui. Capacitor equivalente é igual capacitor 1 mais capacitor 2 mais capacitor 3. Capacitor equivalente é igual a 5 mais 8 mais 10. Capacitor equivalente é igual a 13, 23. O capacitor equivalente que vale pelos 3 é um capacitor só, que o valor dele é 23. Certo? Isso é capacitor. E se fosse resistor? Ah, se fosse resistor, a coisa seria diferente. Vamos pegar com o resistor. Aqui tem o A, aí tem o primeiro nó, aí esse nó subindo. Primeiro resistor, digamos que aqui vale 6. Segundo resistor, digamos que aqui vale 10. Terceiro resistor, digamos que aqui vale 4. Outro nó, ponto B. No paralelo agora, certo? No capacitor, em paralelo, simplesmente o capacitor equivalente é igual à soma dos capacitores que tem. Capacitor 1 mais capacitor 3, 2, 3, até o último capacitor. Agora, se for no resistor? Ah, no resistor a coisa muda. No resistor já é um pouco mais difícil. Veja que no paralelo o capacitor é fácil, é só somar. Veja que a fórmula do capacitor em paralelo, ela é idêntica à fórmula do resistor em série. Não sei se vocês perceberam, ó. Resistor em série é só somar. Capacitor em paralelo é só somar. Aí veja. Veja o capacitor em série.
será que a fórmula do capacitor em série é parecida com a do resistor em paralelo? Acertou quem disse que é. O resistor em paralelo simplesmente é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Então, vamos calcular aqui a resistência equivalente dessa associação, certo? Então, como é que vai ficar? De A até B vai ficar um único resistor, que esse único resistor é a resistência equivalente. Então, como é que eu vou calcular? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1. R1 pode ser qualquer um deles. O 6, o 10, o 4, não tem problema. Podemos seguir a ordem de cima para baixo, de baixo para cima, mas o que não pode acontecer é da gente errar as numerações, certo? 1 sobre 6, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 4. Pronto, aqui é uma soma de frações. Vou ter que calcular o MMC. Qual é o MMC de 6, 10 e 4? 6, 10 e 4. Simplesmente o MMC é 2. Aqui dá 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Aí 3, 5, 1. 3. 3 dividido por 3, 1. 5 repete, 1. Aí agora 5. 60. Então, divide pelo de baixo, multiplica com o de cima. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a MMC 60. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1, 10. Mais 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 4 dá 15. Pronto. 1 sobre resistência equivalente. 16 mais 15. 31, né? Sobre 60. Multiplicando meios pelos extremos. 31 resistência equivalente é igual a 60. Resistência equivalente é igual a 60 dividido por 31. Pronto. Achou. A resistência equivalente aqui é 60 dividido por 31, que dá aproximadamente quase 2. Dá 1,9 alguma coisa, 1,8, coisa assim. Se fôssemos dividir. Certo? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a associação em série do capacitor, a fórmula é super semelhante à associação em paralelo do resistor. Certo? É como se um fosse o contrário do outro. Tipo, resistor em série. Em série. Capacitor. Digamos que tenha 3 ou mais. Capacitor seria como? Resistor paralelo. Em série, no resistor é fácil. Por quê? A resistência equivalente é somar todos os resistores. Certo? Pronto. Ok, isso é em série. No resistor,
No paralelo é fácil o capacitor, porque é só somar o capacitor equivalente, C1 mais C2 e pronto. Certo? Tudo bem. Agora, de série, no capacitor, é 1 sobre capacitor equivalente, igual a 1 sobre C1, C2 e assim por diante. Aqui, um pouco semelhante. 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Pronto. Está aqui o nosso resumo. Com esse resumo aqui, a gente pode resolver essa questão que caiu no Enem do ano 2016. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir, M-I-E. Quando um de seus rádios de comunicação quebrou, ele constatou que 2 capacitores, está falando em capacitor, 2 capacitores do rádio de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado? Tinha 2, eu agora substituo por 1. Isso é capacitor equivalente. Certo? 3 e 7. Ou seja, ficou um único capacitor. Certo? Aqui, qual vai ser o valor desse capacitor equivalente? Para calcular é fácil. 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre capacitor 1 mais 1 sobre capacitor 2. Então, 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 7. Qual é o MMC de 3 e de 7? 21. 1 sobre capacitor equivalente é igual, MMC é 21. 21 dividido por 3 dá 7 vezes 1 é 7. 21 dividido por 7 dá 3 vezes 1 é 3. Pronto. 1 sobre capacitor equivalente é igual a 10 sobre 21. 1 sobre capacitor equivalente igual a 10 sobre 21. O segredo é, quando tiver 1 aqui e o que a gente quer encontrar é o denominador, não perca o tempo multiplicando extremos pelos meios. O que é que a gente faz? A gente inverte. Ou seja, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ou seja, aqui vai ficar capacitor equivalente sobre 1 é igual a 21 sobre 10. Olha, esse é o segredo. Capacitor equivalente dividido por equivalente. E 21 dividido por 10 dá quanto? Acertou quem marcou letra C.